Oh, meu Deus! Como assim? O líder da maior organização religiosa do mundo que há séculos vem perseguindo pessoas LGBTQIA+, é LGBTfóbico? Quem diria? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar do Papa, porque habemos Papa. E o Papa que nós temos é um Papa que é bastante progressista em vários pontos, mas é bastante conservador em outros pontos. Mais especificamente nos pontos que dizem respeito à comunidade LGBTQIA+, e ao aborto, né? Enfim, nada novo, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a declaração mais recente que o Papa deu, que falou sobre pessoas LGBTQIA+, e a gente vai falar também sobre essa questão de esperar o que de líderes religiosos a respeito de pautas LGBTQIA+. Será que a gente deveria esperar alguma coisa deles? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes da gente dar continuidade no vídeo, eu quero pedir para que você ajude a transmissão a continuar funcionando. Você pode fazer isso se tornando um membro daqui do canal, né? A Quenda e a Mapô principalmente, que são, né, faixas de membros ali que você contribui um pouquinho aqui financeiramente, mensalmente, para o canal continuar existindo. E você também pode fazer isso pela plataforma do Apoia-se, que nós abrimos um Apoia-se, cujo nome é apoia.se/trans-missão, sem tio. E lá você pode contribuir também mensalmente com transmissão, R$10 por mês, enfim, não é algo que costuma pesar muito no bolso de muitos brasileiros e ajuda bastante aqui o canal. Se você não puder contribuir financeiramente, tá tudo bem, só de você assistir os vídeos, dar like, comentar, compartilhar, já ajuda muito, e assistir os anúncios dos vídeos também. Mas enfim, se você puder dar esse incentivo a mais para a transmissão continuar funcionando, eu agradeço muito, porque eu quero muito que esse projeto dure por muito tempo ainda. Me ajuda a manter isso daqui em pé. Agora que eu já dei esse recadinho para vocês, que eu já fiz esse convite para vocês, vamos aqui dar continuidade para o vídeo em questão. Como todo mundo sabe, né, o Papa Francisco morreu, né? Já era esperado que ele fosse morrer por agora, porque ele já estava bastante idoso, né? Tava tendo aí algumas complicações de saúde, então a gente imaginava que a morte dele estava próxima. E nisso que ele morreu, houve ali o conclave, todo mundo ficou surtada por causa do conclave, foi um evento mundial, assim, que deixou as pessoas muito empolvorosa para ver aquela fumacinha branca saindo, e a fumaça saiu, o Papa foi escolhido. E o Papa em questão, eu vou ter que olhar aqui o nome dele. O sobrenome dele eu acho meio difícil de falar. O Papa eleito foi o Robert Prevost, que escolheu como nome social Leão XIV. O primeiro Papa estadunidense, então, enfim, né? Temos um Papa americano. E toca aquela musiquinha do início dos anos 2000 aqui. Mas, né, se a gente for falar de Papa americano, ele não é o primeiro, não. Ele é o primeiro estadunidense, mas o Francisco, ele era argentino, né? E a Argentina, ela tá dentro do continente americano. Mas tudo bem, né? O ponto é que o Robert Prevost, ele é estadunidense, mas uma boa parte do seu serviço enquanto padre foi feito no Peru, onde ele viveu por bastante décadas ali, foram 2 ou 3 décadas, sei lá. Ele viveu muito tempo dele no Peru, e ele, inclusive, né, foi naturalizado peruano também. E ele é muito mais peruano do que estadunidense, assim, né? Ele tem costumes muito mais peruanos do que estadunidense. Mas o ponto é que ele foi quem ganhou o conclave. E o Francisco, ele tinha meio que dado um golpezinho, assim, no conclave, né? Porque ele colocou ali, ele foi colocando muitos cardeais ali e acabou que uma boa parte dos votantes eram amigos dele, eram gente dele. Então, já era meio que esperado que quem fosse ganhar fosse ser algum dos amigos dele, e ganhou o Robert, que agora, né, usa como nome social Leão XIV. E sim, isso é um nome social. E o Leão XIV segue a linha do Francisco em vários pontos, tá? Ele é contra as políticas anti-imigração, ele é contra guerras, né? Assim, ser contra guerras acho que seria o mínimo de um papa também, né? Mas a gente já teve um papa nazista, então... Recentemente a gente teve um papa nazista, né? Então não dá pra esperar muita coisa, não. Então, enfim, ele é contra guerras, ele é
contra, por exemplo, o genocídio que está acontecendo na Palestina, né? Ele é contra o capitalismo de modo geral, ele é contra esse acúmulo de renda, ele é contra várias coisas que nós também somos contra. Portanto, ele é um papa considerado progressista em muitos aspectos. Mas ele também é bastante conservador em outros aspectos. Até mais conservador do que o Francisco era. Porque, gente, o Papa Francisco, ele foi tido como um papa que era super amigo dos LGBTs, mas ele não era amigo dos LGBTs coisa nenhuma, tá? Ele não era amigo dos LGBTs coisa nenhuma, não. O Papa Francisco, ele vivia uma política de morde a sopra com a comunidade LGBTQIA+. Ora ele falava alguma coisa em favor da comunidade, ora ele ia lá e dava uma cutucada, falava algo negativo contra a comunidade. Inclusive, o Papa Francisco, ele já chegou a comparar pessoas trans, como eu, a armas de destruição em massa, tá? Ele já fez esse comparativo de pessoas trans com armas de destruição em massa. E ao mesmo tempo que ele falava que pessoas trans e pessoas, enfim, LGBT de modo geral, não deveriam ser afastados da igreja e que ele recebia pessoa trans lá no Vaticano, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele também falava que as cirurgias de redesignação sexual, que as cirurgias de afirmação de gênero eram mutilações, era uma coisa horrorosa e que ia contra as leis de Deus. Então, o tempo inteiro ele tinha uma política de morde a sopra com a comunidade LGBTQIA+. Inclusive, vale lembrar que no ano passado, em 2024, então estamos falando de algo recente, ele reclamou que estava tendo muitos, acho que era bispos, né, que estavam tendo muitos bispos viados. E ele usou um termo que era assim, né, um termo que era tipo viado mesmo, só que lá em italiano, que eu não vou saber qual termo é. Mas viado, bicho, enfim, né? E quando isso vazou, porque isso foi dito internamente, quando isso vazou, ele veio, pediu desculpas, mas repetiu o feito de novo, porque em outra reunião fechada, ele falou a mesma coisa, que tinham que parar de aceitar, acho que era cardeais bichas. Enfim, ele não gostava de LGBT coisa nenhuma, mas ele tinha uma política de tentar trazer algumas pessoas LGBT ali para a igreja para não perder mais fiéis, já que a igreja católica vem perdendo mais fiéis a cada ano, enquanto as igrejas evangélicas vêm ganhando mais fiéis a cada ano. Então é uma medida assim, ele tinha essa política como uma medida de não perder mais tantos fiéis, mas ele não conseguia segurar, porque ele sempre fazia distinção entre as pessoas LGBTQIA+, e as pessoas hétero cisgênero. Ele nunca colocava as pessoas LGBTQIA+, de fato em pé de igualdade com as pessoas hétero cisgênero. A gente sempre era tido ali como uma subcategoria, a gente sempre estava abaixo das pessoas ditas normais ali, tá? Então ele não era LGBT friendly, não. Ele só foi o menos pior dos papas em relação a pessoas LGBTQIA+. Mas ser o menos pior não quer dizer que é nosso amigo. Só quer dizer que ele cuspia na gente, mas não chutava, sabe? Enquanto os outros chutavam e cuspiam na gente, ele só cuspia. Não chutava, mas cuspia. Vamos colocar essa analogia. Era meio que isso que ele fazia. Mas ainda assim, ele era um papa bastante progressista em comparativo com os papas que vieram antes dele, pelo menos quando a gente fala de história mais recente, né? Aí dos últimos séculos, enfim. Então é importante a gente ter isso em mente. Ele não era um papa amigo das LGBTs. Mas aí, no que ele morreu, a gente estava aí achando que iria vir alguém que fosse... Enfim, a gente imaginava que talvez fosse vir um papa que seguisse uma linha parecida com a do Francisco, já que o Francisco meio que deu esse golpezinho, mas a gente também tinha muito receio que viesse algum papa que fosse vibes Ratzinger de novo. Mas o papa que veio, ele era mais a linha do Francisco, só que parece que esse papa não vai fazer tanto a sopra com os LGBTs, vai só morder mesmo. Ele já tinha dado umas declarações anteriormente na sua vida enquanto papa, que eram declarações que não eram muito favoráveis a pessoas LGBTQIA+. Em 2012, ele já tinha criticado a mídia ocidental por simpatizar. Eu tinha esquecido o termo simpatizar. Mas enfim, em 2012 ele já tinha criticado a mídia ocidental por simpatizar com modelos de família que iam contra o evangelho, contra a igreja. E ele especificou pessoas LGBTQIA+, e famílias formadas por casais do mesmo gênero. Então ele especificou pessoas LGBT e também, né,
colocou ali casais que eram formados por 2 homens ou por 2 mulheres como sendo algo que ia contra o evangelho e que a mídia não deveria simpatizar com essas pessoas e com essas famílias. Isso em 2012. Só que mais recentemente também, antes de virar papa, ele já deu declarações que falava contrário ao que ele chama de ideologia de gênero. Lembrando que esse termo ideologia de gênero, ele apareceu pela primeira vez sendo usado justamente pela Igreja Católica, né? Que foi um padre que falou sobre isso, sendo uma preocupação e estava classificando como ideologia de gênero pessoas trans e também, né, movimentos feministas estariam dentro daquilo que seria uma ideologia de gênero. Então englobava pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans, por nós fazemos uma transição de gênero, quanto também feministas, né, por irem contra aquilo que seria o natural, entre aspas, do que seria um gênero feminino. Então o termo que já foi cunhado pela Igreja Católica foi reutilizado aqui pelo nosso, né, Robert, antes dele virar papa, e ele, né, condenou ali o que seria ideologia de gênero. Mais precisamente, o que ele condenou foram discursos a respeito de identidade de gênero dentro das escolas, né? O que ele chamou ali de a tal ideologia de gênero. E ele falou que esses gêneros, né, que essas discussões de gênero, essa ideologia de gênero, era um absurdo porque ficava criando gêneros que não existiam. Até porque, né, pelo visto, os gêneros masculino e feminino, com tudo aquilo que compõe as regras de gênero de masculino e de feminino, foram dadas por Deus, né? E por isso que Deus colocou ali uma regra de gênero diferente para cada sociedade, porque seria o natural de se fazer, né, ô Robert? Não, obviamente que não foi assim. Primeiro porque, né, eu não acredito na existência de Deus, mas se você acredita, sei lá, bom pra você, sei lá, mas Deus não existe na minha concepção. E segundo porque agora não é nem questão da minha concepção, as regras de gênero, elas foram estabelecidas socialmente. Elas foram criadas, inventadas pelos seres humanos. Os seres humanos inventaram o que seria um homem, o que seria uma mulher. Quais seriam as regras que homens deveriam seguir e que mulheres deveriam seguir. E cada sociedade estabeleceu o que seriam essas regras. Até porque, como eu sempre gosto de dizer para vocês, ser homem no Brasil não é o mesmo que ser homem, sei lá, na Índia, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, sei lá, em alguma tribo indígena, enfim. Ser homem é diferente em cada cultura, assim como ser mulher é diferente em cada cultura também. Então, é muito bonito ele ficar falando assim, né, gêneros que ficam inventando gêneros que não existem, sendo que de forma mais prática não existe nenhum gênero ou existem todos os gêneros, já que é tudo invenção humana. Não tô aqui falando de sexo, XX, XY, de pau, de buceta, não tô falando disso. Eu tô falando aqui de regras de gênero. Eu tô falando aqui sobre gênero de fato, e não sobre sexo anatômico, nem sobre variações hormonais, tá? Gênero é uma coisa inventada. Gênero é uma coisa que não existia e que os seres humanos criaram para poder, enfim, né, estabelecer as suas regras sociais. Regras sociais essas que são bastante opressivas contra mulheres, né? Porque as regras de gênero, elas foram estabelecidas em muitas das sociedades, nas sociedades em que, enfim, eu vivo e você que está me assistindo provavelmente vive também, as regras de gênero foram estabelecidas para oprimir mulheres, colocando mulheres como subcategoria, colocando as mulheres abaixo dos homens, como sempre tendo que ser subserviente aos homens, né? Então as regras de gênero foram inventadas muito para isso, para conseguir colocar um controle em cima das mulheres. Porque as mulheres, dentro das sociedades em que nós vivemos, elas são tidas como um produto, como uma mercadoria, como algo a ser possuído e controlado, que serve única e exclusivamente como empregada dos homens e também como parideira das futuras gerações, né? Mulheres são colocadas desse jeito. Então por isso que é muito importante a gente ter as lutas feministas para trazerem as mulheres cada vez mais para o posto de seres humanos e não de coisas, como constantemente as regras de gênero colocam as mulheres. Mas para o Robert tudo isso é natural, é dado por Deus, né? E só as pessoas LGBTQIA+, é que inventam gêneros. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas agora vamos para
2025, o Robert já enquanto Papa, depois de ter começado a usar o seu nome social de Leão XIV. Porque em uma reunião junto com diplomatas ali, né, uma reunião no Vaticano para diplomatas, né, ou seja, representantes de vários países ali, para conversar com o Papa resolveu atacar a comunidade LGBTQIA+. Em seu discurso para esses diplomatas, o Papa Leão XIV disse que a família constituída entre homem e mulher é a base da sociedade. Aqueles casais formados por um homem e uma mulher seriam a base da família e seriam aquilo que manteria a harmonia da sociedade, manteria uma sociedade harmoniosa. Em outras palavras, o que o Papa estava dizendo é que pessoas LGBTQIA+, vão contra as leis, pessoas LGBTQIA+, são depravações e pessoas LGBTQIA+, são responsáveis pela desarmonia que existe na sociedade. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo nesse discurso dele. Ele estava colocando em cima de pessoas LGBTQIA+, a culpa por uma aparente desarmonia social. Era isso que ele estava fazendo nesse discurso, que ele estava falando ali para chefes de Estado, né? Para representantes de chefes de Estado. Vamos lá. Tem muita coisa de errado acontecendo no mundo atualmente, né? Nós estamos vivendo o colapso do capitalismo e com o colapso do capitalismo, a gente está vivendo guerras absurdas acontecendo no mundo inteiro, a gente está vivendo, assim, crises econômicas que estão levando as pessoas a venderem aquilo que seria mais sagrado para elas, né? Venderem, tipo, as suas economias. A gente está vendo muitas pessoas perdendo tudo, a gente está vendo, né, várias pessoas morrendo de fome em vários locais do mundo. A gente está vendo um colapso acontecendo no mundo inteiro, colapsos climáticos e tudo mais. Tudo isso é fruto de LGBTQIA+? São as LGBTs que estão fazendo guerra na Palestina? São as LGBTs que estão, sei lá, provocando guerra entre a Rússia e a Ucrânia? São as LGBTs que estão invadindo países no Oriente Médio? São as LGBTs que estão causando a fome no continente africano, explorando vários países do continente africano? São as LGBTs que estão colocando pessoas para trabalhar em regime análogo à escravidão? Bom, teve até um casal de LGBTs esse ano que foi descoberto que estava fazendo isso, né? Mas no todo, são as LGBTs que estão fazendo todas essas coisas? São as LGBTs que estão lá nos Estados Unidos expulsando pessoas do país porque elas não nasceram naquele país? São pessoas LGBTQIA+, que estão sendo as responsáveis pela fome no mundo ou é o capitalismo? O que está causando essa desarmonia é a existência de pessoas LGBTQIA+, são mulheres podendo se casar com mulheres, homens podendo se casar com homens, pessoas trans podendo vivenciar os seus gêneros, fazendo as suas transições de gênero, pessoas bissexuais podendo viver as suas bissexualidades, enfim, pessoas LGBT vivendo, é isso que está causando uma desarmonia no mundo? Ou é o capitalismo, que o tempo inteiro foi culminando nisso, que o tempo inteiro, desde que começou esse sistema econômico, foi cada vez mais culminando nisso, já que é um sistema econômico que visa o acúmulo de capital, o acúmulo de renda, em detrimento da falta de renda de outras pessoas. É o imperialismo que é muito fomentado dentro do capitalismo, que não começou no capitalismo, não foi inventado pelo capitalismo, eu sei, mas que é muito fomentado no capitalismo, é que tem causado todo esse mal, ou são as LGBTs? Porque assim, até onde eu sei, são vários líderes mundiais que são os causadores, vários líderes mundiais ao longo dos últimos anos, né, dos últimos séculos, que têm sido os causadores de tudo isso, né? Até onde eu sei, os culpados são muitos líderes mundiais que há séculos vêm aí invadindo outros países, vêm causando guerras, né, e por aí vai. Inclusive a própria igreja também é muito culpada disso, porque a própria igreja já fomentou várias guerras por aí, né? E se a gente for falar de colapso climático, é uma consequência do capitalismo também. É uma consequência da Revolução Industrial que foi feita ali, não sou contra, tá? Ter acontecido a Revolução Industrial, não acho que a gente deveria viver na época do feudalismo, só que foi tudo acontecendo de uma forma totalmente desenfreada
E que quando descobriu-se que teriam consequências no clima, mesmo assim continuou acontecendo esse expansionismo de forma desenfreada, sem tentar fazer uma mitigação em cima de todos da emissão de gases de gases de efeito estufa e por aí vai, né? Então é tudo consequência do capitalismo, não é nada consequência das LGBTs. Não são as LGBTs que estão trazendo desarmonia para a sociedade. Quem traz desarmonia para a sociedade, e agora falando, né, de 2025, quem traz desarmonia para a sociedade é o Donald Trump, que tá aí fazendo esse inferno nos Estados Unidos, expulsando imigrantes, fudendo com a economia do país, perseguindo pessoas trans e por aí vai, né? Causando toda essa desgraça não só nos Estados Unidos, mas no mundo, e causando tensões mundiais que podem acabar resultando ou agravando guerras que já existem. Quem está causando desarmonia no mundo é o Benjamin Netanyahu, que fica aí, né, que está causando um genocídio na Palestina, que está causando um genocídio contra o povo palestino. Ele está causando desarmonia nas sociedades, né? O Estado de Israel está causando desarmonia nas sociedades. Quem está causando desarmonia na sociedade é o... Meu Deus do céu, qual é o nome do demônio mesmo? É o Zelensky e o Putin que estão aí fazendo essa guerra ali em solo ucraniano. Eles é que estão causando desarmonia. Quem está causando desarmonia é o Milei, com todas as suas políticas também de extrema-direita pró-nazifascismo. Quem está causando desarmonia social são esses líderes mundiais, são vários segmentos religiosos que endossam tudo isso, né? Vários segmentos religiosos que apoiam o genocídio que está acontecendo em Gaza, por exemplo, né? Que apoiam que mulheres continuem sendo subjugadas e por aí vai. Quem está causando desarmonia na sociedade são essas pessoas que têm uma política de morte, são essas pessoas que têm uma política de perseguição de minorias, são essas pessoas que têm uma política de fomento do capital em detrimento da vida das pessoas, em detrimento do bem-estar social. Essas pessoas é que estão causando uma desarmonia social, e não as LGBTs. Mas vamos lá, né? Com todo o histórico que a Igreja Católica tem, e não só a Igreja Católica, mas inúmeras outras religiões, principalmente religiões cristãs, têm de perseguição contra pessoas LGBTQIA+, por que que a gente deveria se importar com o que esse novo Papa está dizendo? Vamos lá. Quando a gente está falando do Papa, a gente está falando de alguém que não só é um líder religioso, como também é um chefe de Estado. E mesmo se a gente for ignorar a parte chefe de Estado, é o líder religioso da maior organização religiosa que a gente tem no mundo, que é a Igreja Católica. E quando a gente fala da Igreja Católica, a gente está falando de um líder religioso que ele é como se fosse o enviado de Deus na Terra e ele fala por Deus aqui na Terra. Porque quando a gente está falando de evangélicos, por exemplo, beleza, os evangélicos muitas vezes eles veem o pastor também como o enviado de Deus e quem está falando ali em nome de Deus, como quem seria o porta-voz de Deus. Mas é um pastor por igreja que tem ali palavra valendo, sabe? Agora, quando a gente fala do Papa, a gente está falando de uma concentração. Ele é meio que ele é o maior líder religioso da Igreja Católica e ele é quem tem o maior entendimento divino na Terra. Então, a gente está falando de alguém que tem um poder muito forte para moldar como que todos esses fiéis católicos vão seguir ali adiante. Obviamente que hoje em dia as coisas não são tão simples assim. O Francisco, por exemplo, ele tinha muitas pessoas dentro da própria Igreja Católica que o odiavam e que falavam, inclusive, que ele seria o anticristo, simplesmente porque ele, de vez em quando, acenava, fazia um acenozinho assim para as LGBTs. Volto a dizer, ele cuspia na gente, mas ele não chutava a gente. E o fato dele não chutar a gente já era um motivo para que alguns fiéis católicos que fossem, né, totalmente fundamentalistas achassem que esse Papa não estava falando por Deus e que ele era o anticristo. Porque as palavras, né, de Deus só são válidas quando elas corroboram com aquilo que o fiel pensa, com aquilo que o fiel sente.
Hoje em dia, principalmente, porque antes, né, o Papa tinha mais poder ali de fala. Mas ainda assim, a posição de papado ainda é uma posição muito importante dentro da Igreja Católica. Ainda é a maior posição dentro da Igreja Católica. E o que o Papa fala, o pensamento do Papa e o que ele dita ali pode mudar os rumos de como os fiéis católicos vão sim ver determinados temas. Então, quando o Papa ele dá uma declaração LGBTfóbica, isso impacta sim. Impacta não apenas as LGBTs que são católicas, né, que seguem ao Papa, mas impacta todas as outras LGBTs, porque os fiéis eles vão ter um entendimento LGBTfóbico sendo corroborado pelo Papa. Então, né, eles vão agir em detrimento daquilo. Se o Papa, que é a voz de Deus, está falando, então eles se sentem mais respaldados ainda para serem LGBTfóbicos. Então isso impacta diretamente na nossa vida. Mas para além disso, por que é tão importante o que o Papa pensa, o que a Igreja Católica diz? Quer dizer, nós, pessoas LGBTQIA+, somos perseguidos pela Igreja Católica há séculos. Há séculos eles nos perseguem, há séculos eles nos tratam como doentes, como perversos, como seres vindos do inferno mesmo. Há séculos eles nos tratam dessa forma. Então por que a gente deveria se importar com o que a igreja está falando? O Papa está falando ali que a gente, sei lá, nós somos os responsáveis pela desarmonia na sociedade? Dane-se! Ele sempre falou isso. O papado sempre falou isso. Vamos só viver as nossas vidas. O que a gente tem que se ater, principalmente, é aos direitos sociais. O que o Papa fala pode impactar a nossa ascensão em direitos sociais? Sim, pode impactar. E nisso a gente tem que se importar. Mas a gente tem que focar mais ainda na laicidade do Estado. A gente tem que lutar muito para que o nosso Estado brasileiro continue sendo um Estado laico. Porque o que o Papa fala vai continuar valendo lá no Vaticano, enquanto chefe de Estado do Vaticano. E sei lá, né, para os seus fiéis como eles vão levar a vida deles. Mas não deve valer para guiar as leis brasileiras. Isso falando de Brasil, mas não deve valer para guiar as leis de nenhum país, exceto do Vaticano lá, né, que enfim. Mas daqui não deve ser guiado. O Brasil é um estado laico. Um estado laico quer dizer que é um país que não se rege por religião. É um país cujas leis são estabelecidas sem levar em consideração alguma religião específica, sem levar em consideração os ensinamentos, a doutrina de uma religião específica. E é por isso que a gente tem que lutar, porque em um Estado laico, independente do que um líder religioso falar, nós, pessoas LGBTQIA+, continuaremos tendo direitos. Porque aqui no Brasil, atualmente, independente do que Papa diga, pessoas LGBTQIA+, podem constituir famílias que não vão trazer desarmonia para a sociedade, né? Mas homens podem se casar com homens, mulheres podem se casar com mulheres, pessoas bissexuais podem se casar com quem eles quiserem, independente de serem homens ou mulheres. Pessoas trans podem fazer uma transição de gênero, inclusive pessoas trans podem contar com a ajuda do Sistema Único de Saúde para guiar ali na transição de gênero, como um auxílio à transição de gênero. Atualmente, aqui no Brasil, nós temos lei anti-LGBTfobia. As pessoas não podem ser homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas, transfóbicas e por aí vai aqui no Brasil sem que elas estejam cometendo um crime. Quer dizer, poder ser LGBTfóbicas elas até podem, mas elas estarão sim cometendo um crime e, portanto, podem ter que responder judicialmente por esse crime. Atualmente, aqui no Brasil, nós temos muitas leis que não seriam possíveis se nós vivêssemos em uma teocracia. E felizmente nós não vivemos em uma teocracia, nós vivemos em um Estado laico. E nós precisamos lutar para que esse Estado continue sendo laico, porque o tempo inteiro a laicidade do nosso Estado está sendo colocada em xeque, está sendo colocada à prova. O nosso Congresso Nacional, ele tem uma bancada evangélica absurda de grande. Tem muitos parlamentares que são evangélicos e que usam dos seus preceitos evangélicos, usam ali do seu entendimento de mundo pautado nas doutrinas evangélicas para poder guiar como que eles tentam fazer as leis do nosso país serem validadas ou não validadas.
O tempo inteiro, a laicidade do nosso Estado está sendo colocada à prova. E olha que é uma laicidade que ela nem é 100%, já que, né, nem crucifixo era pra gente ter em órgãos públicos e também não era para ter escrito Deus seja louvado em dinheiro nenhum. Mas a gente tem isso, mas pelo menos a gente ainda tem ali uma segurança de que o Estado ainda é laico. Por mais que não seja o melhor exemplo de Estado laico, ainda é um Estado laico. E ainda é muito melhor do que uma teocracia. Até porque, vale lembrar, se nós estivermos falando de uma teocracia, as leis elas variam de acordo com o líder religioso que está no poder. Nós não podemos correr esse risco jamais. Eu acho que vai ser muito difícil que o Brasil deixe de ser um Estado laico, tá? Eu não digo impossível, né, porque nunca dá pra saber, mas eu acho extremamente difícil. Acho que só se realmente acontecer algum golpe de Estado, alguma coisa assim, pro Brasil se tornar um país que seja uma teocracia. Mas ainda assim a gente tem que estar atento, e ainda assim a gente tem que estar o tempo inteiro lutando para manter a laicidade do nosso Estado. Até porque uma laicidade de Estado, ela garante que as pessoas vão poder seguir, professar a religião, a fé que elas quiserem. Elas vão poder ter a religião que elas quiserem. Ser um Estado laico não quer dizer que seja um Estado anti-religião. Só quer dizer que é um Estado em que não tem uma religião que domina toda a estrutura social que esse Estado tem. A gente tem aqui inúmeras religiões no Brasil que são válidas, que são validadas e cujas pessoas têm liberdade para seguir essas religiões ou para não seguir religião nenhuma. Elas têm liberdade para professar uma fé ou para não professar fé nenhuma. Por exemplo, eu, Samantha, né, como eu já disse aqui, eu sou ateia. Se a gente vivesse uma teocracia, eu nem poderia dizer que eu sou ateia, eu nem poderia dizer que eu não acredito em nenhuma divindade. Porque se eu falasse que eu não acredito na divindade que fosse tida como a divindade certa desse país, eu sofreria violências estatais, eu seria presa, eu seria morta, eu seria torturada, aconteceria alguma coisa do tipo comigo. Aconteceria algo do tipo, né? Mas o Brasil é laico. Não como deveria ser, mas ainda assim é laico. E nós devemos lutar para manter essa laicidade. Então, o que o Papa fala sobre pessoas LGBTQIA+, é algo que a gente tem que estar atento. Porque, como eu disse, isso corrobora o pensamento de várias outras pessoas que seguem a doutrina católica, que seguem, né, a religião católica. Mas o que o Papa diz sobre pessoas LGBTQIA+, jamais pode ser usado para determinar o que o Estado brasileiro vai pensar, vai dizer a respeito de pessoas LGBTQIA+. E nós, como pessoas LGBTQIA+, não deveríamos nos importar tanto com o que um líder religioso fala a nosso respeito. A não ser, obviamente, quando isso começa a impactar diretamente na nossa vida e começa a querer perseguir os nossos direitos. Mas no mais, é só mais um LGBTfóbicozinho falando merda por aí, tá? No mais é só isso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo que eu falei aqui, e se você não tem o que comentar, você pode colocar um emoji que remeta à religião, sei lá, uma bíblia, alguma coisa assim. Existe emoji de bíblia? Deve existir, né? Então coloca aí algum emoji que remeta à religião. Se tiver algum emoji que remeta à sua religião, coloca aí um emoji que remeta à sua religião. Se você não tem fé nenhuma, sei lá, coloca um emoji que remeta à ciência. Coloca um emoji de uma fita dupla hélice de DNA aí pra mim que eu vou gostar bastante. E também você pode deixar o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e vai sair disseminando para mais pessoas por aí. E também você pode copiar esse link e sair compartilhando por aí, porque também ajuda o meu vídeo a chegar em mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!